Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos evidências que impactam a nossa prática clínica um episódio por semana. Eu sou a Aline, médico de família e trabalho com telemedicina. Eu sou o Patrick, também médico de família, atuo em consultório próprio. Eu sou Luciano, médico de família, especialista em saúde digital, trabalho atendendo presencial e à distância, também sou supervisor acadêmico e tutor da especialização do Projeto Mais Médicos. Gostaríamos de lembrar que nada do que falamos aqui representa as posições das instituições onde trabalhamos e representam apenas o nosso ponto de vista como médicos. As referências ficarão disponibilizadas na área de texto da descrição do canal que vocês estão ouvindo. A gente vai começar com artigos aqui sobre zinco e resfriado. O Patrick vai trazer profilaxia de leptospirose e a Aline as recomendações da USPSTF para o rastreamento de câncer de mama. Então, começando aqui com o meu artigo, que é o de zinco para resfriado. Eu acho que as dosagens e complementações de vitaminas, substâncias como o zinco, o ferro, elas estão muito disseminadas e ainda com limitações de evidências científicas, e eu particularmente sigo em busca de algo que faça sentido para a população geral. Muito se fala, está no Instagram, tem em TikTok, mas evidência mesmo que é bom, nada. O objetivo do artigo era justamente avaliar a eficácia de recomendação de zinco para prevenção ou diminuição de curso de sintomas de resfriado comum. Os autores eram de grandes universidades dos Estados Unidos e do Canadá e foi publicado em 2024 na Cochrane. Eles fizeram uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados com adultos e crianças e excluindo qualquer medicação que tivesse associação, ou seja, fizeram só de zinco puro. O desfecho primário buscado foi porcentagem da população com resfriado comum, para pensar se está sendo eficaz para evitar, avaliando duração, efeitos adversos do zinco e complicações do resfriado. Então, duração do resfriado e complicações. Os 34 estudos tinham mais ou menos 8.500 participantes e o tempo de follow-up foi de 18 meses. Os achados apontaram para uma mínima ou nenhuma chance de prevenção. O intervalo de confiança passava pelo 1, ou seja, pode ser que aquilo tudo ali tenha sido ao acaso, as diminuições dos sintomas ou complicações. Quando usado durante um resfriado, o zinco pode até diminuir a duração dos sintomas, mas a evidência ainda assim é frágil. Algo ali em torno de 2 dias no máximo, em 8 estudos com 972 pessoas. Ou seja, lá das quase 9.000 pessoas, uma parcela bem pequena que mostrou aí alguma evidência. Então, ela ainda é muito frágil, não dá para ser interpretada como uma evidência decente. Só que teve um provável aumento de eventos adversos leves da mesma monta. Então, um gosto desagradável, perda de olfato, vômitos, cólicas abdominais, diarreia. Então, o pouco de evidência que tem que aponta para uma melhora tem uma evidência razoavelmente sólida de que traz aí algum efeito adverso. Então, na prática, zinco para resfriado comum não consegue ter muita eficácia para prevenção nem para diminuição dos sintomas de uma forma consistente. Uma pergunta, Lucas, acho que eu não sei se eu peguei. Nos critérios de inclusão, era só adulto, só criança, ambos? Os dois, adultos e crianças. Tinha Os trabalhos dois. com adultos e trabalhos com crianças. Tá? Ou seja, como diz aquele livro alemão, né? Investe nicht Neues, nada de novo no front, né? Assim, nada que acho que não sei se traz. É legal ter essa informação, ao mesmo tempo, tipo, da onde que falaram que zinco funciona, né? Assim, que por que que pensaram isso? Eu sempre fico curioso, quem que foi a primeira pessoa que falou que funcionava para começar a usar, assim? Porque, tipo, pô, não sei se nem tem sentido. Aí, de repente, tem que ter um estudo para falar que não funciona. É meio cansativo essa rotina agora de ficar brigando com o pessoal que quer ficar repondo micronutriente para qualquer coisa. Eu já peguei essa briga, né? Tô aqui toda hora trazendo um artigo com alguma coisa nessa linha, né? Exato, e eu acho que essa coisa do resfriado, as pessoas realmente elas querem uma solução, assim, né? Elas acreditam que possa é desagradável, é desconfortável, né? Então seria ótimo que tivesse alguma coisa que te ajudasse a passar sobre isso, por isso mais rápido, né?
Mas é aquela velha história de fazer um sintoma de uma semana resolver em 7 dias, né? Então, nada muito bom. Assim, se a gente tivesse falado, né, que todo mundo teve aquele benefício de 2 dias, confesso que talvez fosse uma coisa interessante a se considerar, porque 2 dias de resfriado, para quem tá, pode ser uma coisa importante, né? Mas é isso, né? Não foi todo mundo, e quem teve também teve algum, na mesma proporção, teve efeitos adversos chatos. Então, seguimos esperando a cura do resfriado. Sigo sem recomendar zinco, recomendo a mesma coisa que minha avó recomendava. Um pouquinho de repouso, um cobertorzinho, de repente um Netflix, algo do gênero. Boa, excelente. Essa é a indicação para a prática, então, certo? Exatamente. Vamos pro meu, então, gente. Eu vou trazer hoje aqui um artigo de 2018, não é tão recente assim como o do Lu e da Aline, mas a ideia que eu queria trazer um pouco era para falar um pouco sobre profilaxia de lepto. Muito por conta dos casos no Rio Grande do Sul que a gente está tendo agora, né? Tá todo mundo meio que sem saber, faz profilaxia, não faz, faz dose de tratamento, faz dose profilática. Então eu tentei levantar um pouco de evidência aqui em volta disso e eu confesso que eu fiquei até razoavelmente surpreso com o que eu trouxe. Esse estudo, ele então é iraniano, tá? Ele tenta comparar o uso de azitromicina com doxiciclina e placebo em moradores de cidades que são endêmicas para leptospirose no Irã, tá? E são trabalhadores do campo, que têm contato com área alagada frequentemente. Os 3 grupos de intervenção, então só de 18 a 65 anos, tá? Tirou-se crianças e mulheres grávidas. Só dos 3 grupos de intervenção, então, foram Azitro, 500 mg por semana, doxiciclina, 200 mg por semana, que é a dose profilática que a gente usa, ou placebo. Isso foi utilizado por 10 semanas. Pelo que eu entendi, eu não conheço muita geologia do Irã, mas tem uma época que chove mais, que tem mais alagamento, por isso que fizeram nesse período. E os testes sorológicos foram feitos, então, na semana 6 e na semana 12, 2 semanas depois de acabar o tratamento. Os resultados eram 2, tá? Ou se a pessoa positivou na sorologia, ou se ela fez um diagnóstico clínico para leptospirose. E desses grupos, tá, assim, foram 200 pessoas incluídas, mais ou menos 70 para cada, 68 no grupo da azitromicina, 71 na dox e 60 no grupo de placebo. Perderam-se algumas para follow-up, mas na prática ficou bem parecido. 66 para ácido, 70 para dox e 50 para o placebo. O placebo foi o que mais perdeu. Positivaram, né, assim, de maneira sorológica, não clinicamente. Do grupo da Azitro, então, das 65 pessoas, 66, 5 positivaram. Dos 70 da dox, 8 positivaram. E do placebo, 12 positivaram. Apesar de ter assim, o grande benefício aqui foi na positivação sorológica, perdão. E houve significância estatística, então, ou seja, quem fez algum grau de proteção positivou menos do que quem ficou no placebo. Mas qual que é o problema em volta disso, na minha visão pelo menos, é que para quem desenvolveu clínica e foi testado com IgM, né, para ver se a pessoa estava mesmo com um quadro atual presente de leptospirose, do grupo da azitromicina, 2 tiveram leptospirose. No grupo da doxy, 9. E no grupo do placebo, 2. E aí não houve nenhuma significância estatística em volta disso. Efeito adverso teve bem parecido para doxy e para azitro. E honestamente, então, o que esse estudo veio falar é que ele acha que não tem muita eficácia de prevenção clínica com o uso de doxiciclina. E ele tenta trazer até o estudo original. Eu não fui tão a fundo assim, eu li só mais um estudo em volta disso. Pelo que o autor fala, só tem um estudo que fala que a doxiciclina teve prevenção, ajudou na prevenção de leptospirose, que foi um estudo com soldados americanos, na época que eles estavam trabalhando, tinham invadido ali o Panamá. Então, fiquei bem em cima do muro, assim, parece que a azitromicina teve um benefício para algumas coisas, tem um benefício até para caso clínico, mas sem significância estatística, e a doxiciclina não teve benefício para prevenção de casos, tá? Então, o próprio autor, assim, não fala que não tem certeza do que se fazer, mas ele recomenda mais azitro do que a doxiciclina hoje em dia, na dose de 500 mg por semana. E os meus comentários em volta disso são que talvez a gente tenha que, eu não sei, assim, eu não fico muito satisfeito com esse grau de prevenção que está sendo proposto aqui, né? Porque
a clínica quase não teve diferença. Então eu acho que talvez faça mais sentido a gente buscar tratar as pessoas em alto risco ou que estão assim, né, começando com uma exposição prolongada, mas talvez a conversa seja menos dose profilática e mais dose de tratamento para essas pessoas, uma coisa que tem sido discutido também. Eu interpreto a mesma coisa, Patrick. Agora, neste momento que a gente grava, a gente está numa fase aí já um pouco mais madura dos desastres climáticos lá do Rio Grande do Sul, então todo mundo teve que revisar a questão da leptospirose, né? E uma das coisas que eu revisei foi justamente isso, né? Com a indicação da gente fazer a profilaxia, que atualmente ela é só para um perfil específico de profissionais de saúde que estão lá atuando no desastre climático, enquanto a gente já parte para o tratamento com doxiciclina ou amoxicilina, até nos casos mais precoces, quando tem uma exposição a uma água potencialmente contaminada ali. Então, a própria profilaxia ela é questionável, né? E esse artigo não traz uma definição mais específica para a gente escolher uma ou outra estratégia, né? Acho que não mesmo, assim, Lu, eu fico nessa, tá? Assim, óbvio, orientar bastante sintomas, mas acho que eu fico mais tentado nessa população agora a começar a dose de tratamento, não dose profilática. E eu acho que a gente tem um cenário diferente, né, que talvez o acesso a serviços de saúde consegue ser um pouco, né, melhor garantido por telemedicina, né, ou com esses recursos, né, com voluntários lá tal, então talvez a gente também não esteja numa situação de que a gente não consegue reconhecer esses casos tal. Mas é isso. Eu vou seguir aqui. E hoje eu vou trazer o artigo, na verdade é a recomendação do US Preventive Services Task Force, que foi atualizado agora em 2024, para o rastreamento do câncer de mama. Então, essa é uma recomendação atualizada, né, da Força Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos. Esse documento, ele revisa as diretrizes anteriores, que, se não me engano, são de 2015, não me lembro exatamente de 2018, enfim, não me lembro exatamente de quando, mas considera novas evidências que foram incluídas nesse período, né? E em 2023, eles fazem um retrospecto aí de que 43 mil mulheres morreram de câncer de mama nos Estados Unidos, e é notável que mulheres negras não hispânicas apresentaram a maior taxa de mortalidade, apesar delas terem taxas de rastreamento similares ou superiores às de mulheres brancas. Essas disparidades eles relacionaram, né, com vários fatores, desde o diagnóstico feito em estágios mais avançados, até uma maior incidência de tumores triplo negativos, que são os mais agressivos e são menos responsivos aos tratamentos que a gente tem atualmente. A US Task Force conduziu essa revisão sistemática das evidências para avaliar a eficácia comparativa, né, de diferentes estratégias de rastreamento mamográfico. E aí eles incluíram a idade de início e término do rastreamento, os intervalos de rastreamento, as modalidades, né, ciclomamografia digital, tomossíntese digital, e o uso de imagens suplementares, como ressonância magnética e ultrassom de mamas. Além disso, eles exploraram outros dados em relação ao impacto do rastreamento numa população de mulheres negras. Os resultados são mostrados através dessas recomendações gerais. Então, a idade estabelecida de 40 a 74 anos, né, foi estabelecida pelo US Task Force, que recomenda a mamografia bienal, incluindo como moderada certeza de que existe um benefício líquido moderado. Esse benefício líquido é essa diferença entre os benefícios esperados do rastreamento e possíveis danos, como falsos positivos e sobrediagnóstico. Para mulheres com 75 anos ou mais, eles descrevem aqui que as evidências elas são insuficientes para determinar esse balanço entre riscos e benefícios. Então, a justificativa é de que realmente não há estudo para embasar nenhuma recomendação. E mulheres que tenham mamas densas
também, os dados também são insuficientes na literatura, né, em evidência, para avaliar benefícios e danos de rastreamento com outras técnicas, como ressonância e mamografia, ressonância ou ultrassom, depois de uma mamografia negativa. Então, eles propõem algumas discussões que eu achei interessante de trazer aqui. A primeira delas é essa discussão sobre mulheres negras. Então, as mulheres negras, elas apresentam uma taxa de mortalidade por câncer de mama que é aproximadamente 40% maior em comparação a de mulheres brancas. Esse aumento, ele é atribuído a esse diagnóstico em estágios mais avançados e uma maior incidência desses cânceres triplo negativos. É claro que a gente está explorando aqui uma população americana, mas, enfim, enquanto a gente não tem evidências atualizadas aqui para a população brasileira, acho que traz uma boa reflexão, e essa análise sugere que o rastreamento bienal a partir de 40 anos pode resultar numa redução significativa nas mortes por câncer de mama nessa população. No entanto, eles consideram que é crucial que as mulheres negras com resultados anormais no rastreamento recebam um acompanhamento e tratamento adequado e oportuno para maximizar os benefícios desse rastreamento, né? E eles também trazem essa reflexão sobre quando parar o rastreamento. A questão é complicada, né? Depende e vai depender também da saúde geral e da expectativa de vida das pacientes. A US Task Force concluiu que não tem evidências suficientes para recomendar o rastreamento em mulheres depois dos 75 anos, porque não tem estudos disponíveis que foram avaliar esses benefícios, né? Mas eles sugerem, quando eles fazem esses estudos de modelagem, os resultados sugerem continuar o rastreamento além dos 75, sugerem que continuar o rastreamento além dos 75 anos pode não reduzir a mortalidade por câncer de mama e devido a outras causas concorrentes de morte, né, nessa população. No entanto, eles sugerem que a gente deve considerar e individualizar a decisão baseado nas preferências e no contexto geral de saúde dessas pacientes. Essas recomendações, elas são direcionadas para as mulheres cisgêneros e outras pessoas designadas como femininas ao nascimento. Elas se aplicam às pessoas que têm 40 anos ou mais, incluem mulheres que têm fatores de riscos adicionais, como histórico familiar de câncer de mama, por exemplo, um parente de primeiro grau com câncer de mama, ou que possuem mamas densas. Elas excluem, então não são aplicadas a uma população de pessoas que possuem marcadores genéticos ou síndromes associados a um alto risco de câncer de mama, como as variações do BRCA1 e BRCA2, ou pessoas com histórico de terapia de radiação em altas doses no tórax, numa idade mais nova. Ela também não inclui pessoas que já tiveram câncer de mama ou lesões mamárias de alto risco em biópsias anteriores, inclusive direciona que esses indivíduos vão precisar de protocolos de rastreamento e monitoramento diferente e geralmente mais intensivos, né? Para as mulheres com mamas densas, as recomendações não abordam especificamente o uso de um rastreamento suplementar com ultrassom ou ressonância. Mas, enfim, isso porque, de novo, né, não tem evidência para determinar esse risco-benefício. Para concluir, eles falam que essa atualização, né, enfatiza a importância de iniciar o rastreamento aos 40 anos e continuar até os 74 anos, com intervalos bienais, e esse enfatiza que a gente priorize, né, esse acompanhamento rigoroso e tratamento adequado das mulheres negras para reduzir disparidades na mortalidade, e a decisão sobre parar o rastreamento com 75 anos ou mais deve ser individualizada e considerar essa saúde geral e expectativa de vida das pacientes. Interessante. A USPSTF é sempre uma boa fonte, né, de recomendação aí das medidas preventivas. E pelo que eu entendi, então, Aline, isso aqui quebra a diferenciação
que até então era vigente na minha cabeça, de quem tem histórico familiar de primeiro grau ter uma tratativa de rastreamento diferente. É isso que eu entendi? Confirma para mim, por favor. É isso, eu li o protocolo e realmente essas orientações de começar aos 40 anos também, também é para as pessoas que tenham história familiar positiva, né? História familiar de parentes de primeiro grau positivo. Legal, obrigado. Porque acho que a grande novidade desse foi justamente a idade de início de rastreio, né? Se eu não me engano, até então a população geral era recomendada 50 e passou-se a 40. Eu até li, eu preciso ler de novo então, porque o que eu tinha entendido e o que eu tinha ficado bem confuso na época era que na população de 40 a 50 anos não houve diferença na mortalidade da população geral. Só na população depois dos 50, mas talvez eu tenha lido alguma coisa errada que precisa dar uma revisitada também. Mas é bom assim. Para quem a gente falava que tinha que começar aos 50, então uma fonte para falar de começar aos 40 agora, se considerar mesmo. Uma fonte séria, né? Já tem várias outras associações, né, sociedades, enfim, que estão levantando isso de começar aos 40 anos, então as sociedades de mastologia, de radiologia, de gineco, enfim, falam disso. US, realmente, Patrick, você tinha razão, né, a discussão era sobre esse, entre 40 e 50 anos, não ter um benefício tão grande para a mortalidade, mas ter muito sobrediagnóstico. E aí estudos mais recentes, né, mostraram que não, que pode ter, né, realmente um benefício importante para a mortalidade. E aí, enfim, consideraram isso. Ainda vários editoriais, né, vêm sendo falados sobre os estudos que foram incluídos, enfim. Então, acho que a gente continua um debate, mas eu achei interessante trazer essa atualização. A gente fica aguardando, né, posicionamentos brasileiros, assim, até o momento, né, não teve nenhuma atualização dos protocolos brasileiros, mas a gente tem visto, né, os protocolos dos outros países também serem atualizados com base a partir, né, do que o US Preventive Services Task Force já propõe. Que dependendo do protocolo brasileiro já tá, né? Assim, acho que a Febrasgo é a partir dos 40 e é anual, então. Eu falo mais do protocolo do Ministério, INCA mesmo. né? Não, vamos ver. A acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? Eu acho que, e já me adiantando a como muda na minha prática, eu acho que eu tenho trazido nas consultas mais essa discussão. Olha, houve uma atualização. Porque as pessoas veem, isso sai nos jornais, né? As pessoas veem de onde o que é isso, né? Do que a gente está falando. Então por que você não vai pedir a partir dos 40? Enfim, tenho trazido essa discussão, né? As possibilidades de atualização de protocolos, como isso, como a gente lê essas atualizações, né? A avaliação matemática que tem por trás disso e que talvez a gente não sabe exatamente, né, se representa a população brasileira, inclusive. Então, eu tenho trazido um pouco mais essa discussão para consulta. Show de bola. Acho que por hoje é só, né, pessoal? É isso. Até mais. Tchau. E um abraço.